tem outros assuntos, né? Aquela massinha gastou no dente. Nós estamos assim, né? Papo livre, né? Não, ela está totalmente gasta. Ela está precisando agora de fazer aquela restauração direito, né? Amanhã? Amanhã tu pode? Então tá, combinado. Assim, né? Acertando a agenda aqui. Tu pode mesmo? Tu vai estar aqui amanhã? É, se quiser pode ser a partir de segunda-feira também. Mas se pode ser amanhã, tá ótimo. Pra mim tá bem. 15 horas? Esperando um assunto mais profundo, assim, mas o Macari é um assunto profundo, não é? E acho que na época do Buda ele não respondeu nada parecido. Assim. Se o bicho da Kari corrói a natureza búdica. Está sendo transmitido pelo stream. É assim, nós estamos aquecendo, só está frio aqui no sul. Uau. Hoje estava 13 de tarde, né? 13 graus, 12 graus. 13. É mesmo? Isso, por favor. Não tenho mais. Então, Lama, a nossa mente convencional assim está sempre tentando apontar alguma coisa, né? E aí, com relação à natureza primordial, que se diz, ela está além de tempo e espaço. Mas ainda assim, né, a nossa mente tenta procurar alguma coisa fora para apontar. E aí eu me pego às vezes pensando sobre a questão da espacialidade, assim, aonde que está a natureza primordial quando a gente fala que ela está nos seres sencientes, ainda que não existam seres sencientes. Mas ela está neles, aí eu começo a separar tudo, ela está neles, ela está na mente, ela é uma natureza primordial aqui, uma aí, sabe? Eu fico com essa questão espacial mesmo, assim, onde que está? E se dá pra, se a pergunta onde que está faz sentido. Quer responder, Renata? Eu já pinga fogo, assim, que eu não sei, eu vou passando adiante. Isso já é combinado, essas perguntas aqui já tá. Onde é que está o microfone para o Renato falar? Isso é uma resposta zen, né? Vocês não é tudo aquilo, é uma resposta zen. Flui. Acabou. Mas acho que a gente tem a tendência de pensar, quando a gente fala natureza primordial, que é alguma coisa, né? E não seria nada em particular, nenhuma coisa em particular. Então, como o Lama diz, né, a gente vê aquilo operando, a gente vê indiretamente. Como que a gente vê? Através da própria manifestação na forma, né? Na impermanência. Mas não é alguma coisa que seja uma coisa, não é alguma coisa em particular. É como se fosse assim. Se a gente disser, por exemplo, tudo é água, né? Tudo é água. Então não há algo que seja não água.
que vá contrastar com a água. Então a água não se destaca. Então a gente não vê mais a água. A gente só vê quando a gente está no âmbito da dualidade, ou seja, tem a água e tem alguma coisa que não é água, que contrasta com aquilo, aí a água se destaca. E se tudo é a natureza primordial, é a mesma coisa, a gente não vê, não é uma coisa que a gente veja, não é um objeto de observação. Ela não está em lugar nenhum. Mas a gente vê indiretamente, ela se manifesta desse modo, né? Isso é interessante, essas conversas assim paralelas. A gente, de modo geral, a gente não usa fazer isso, né? Mas eu acho que é uma boa coisa. Queria ouvir o Nelson também, o Juca. Esse que vos passa o microfone também podia falar. Bonito de ver. Eu tento ver sempre como o primeiro capítulo do Nascendo do Logos. Se a gente imagina que tudo, que o mar é a natureza primordial, que tudo é mar, as nossas manifestações acabam sendo ondas. Mas a onda, ela é o próprio mar, uma outra forma de se manifestar. E na onda, se a gente prova uma gota da onda, é a mesma gota do mar. Tem separado, não tem como dizer que a onda não seja o mar. Mas as ondas, aí podem surgir ondas com manifestações sobre efeito de emoções perturbadoras e ondas lúcidas. Seria Sansara e Mandala de Guru Rinpoche. E aí, Juca? Agora o risco hoje é um dia perigoso. Viu, Regina? Um dia perigosíssimo. A lua está em que hoje, será? Como? A lua está em que será hoje? Na verdade, a gente ouve, né? E passa a ter uma compreensão em termos de visão. Então eu não experimentei isso assim. Eu só consigo experimentar a manifestação dessa natureza primordial. Então o que eu consigo ver é essa manifestação. Essa manifestação, ela, aí eu acho que inclusive o taoísmo traz uma definição que eu, duas, três, eu quando eu sinto muito parecido com o que eles falam. Eles dizem assim que tem uma força incomensurável que cria e entretém todas as coisas. Aí eles dizem, como não sei o seu nome, eles chamam de tal. Eu acho sempre muito bonito isso assim. E depois eles completam dizendo assim, tudo aquilo que eu nominar não é. Se eu disser isso é, não é. Porque isso é o quê? Isso é apenas a manifestação. E por outro lado tem essa questão do tempo, que eu também tinha muita confusão assim na mente. E aí nos diálogos meio duros assim com os nossos amigos do Osho, né? Teve uma forma de encarar a frase clássica aqui e agora que me elucidou. Daí eu sempre, quando surge a possibilidade, eu falo, porque eu acho que ajuda um pouco. Provavelmente eu já teria ouvido muitas vezes, mas como a gente estava numa discussão muito tensa, eu entendi, né? Então se dizia assim, por que é só o agora, né? Então eles dizem se a gente estiver pensando sobre o passado, então a gente pode agora pensar assim,
qualquer fato do passado. Então a gente vai lá para o passado e pensa sobre esse fato. Quando que eu estou pensando sobre esse fato? É agora. Então, assim, não tem outro momento. Mesmo que existiu fatos, história, tudo. Existiu agora. Aí eles fazem o mesmo exercício e propõem o mesmo exercício em relação ao futuro. Então eu posso planejar o final do ano, o retiro do Alan Wallace. Mas eu posso, a minha mente pode ir por lá, eu gerar paisagens, conteúdos, formas, posso imaginar o templo, quem vem, mas eu só consigo fazer isso no agora. Então, quando eu ouvi isso, eu me senti muito confortável, assim, né? E a mesma questão de espaço. O Lama falou hoje dos bilhões de universos, mas assim, qual o universo desse momento para essa mente que está funcionando? É o aqui. Eu posso até estar projetando várias outras, mas ele não tem um limite de espacialidade e nem de tempo, né? Então não sei se eu ajudei assim, mas é a forma que eu tenho olhado. Quer falar também? Vamos ver a força do cassino. Nossa. Fala sobre o vento. Sobre o vento. Não, simples, mais complexo. Então eu prefiro, pelo entendimento, até a gente conversou há pouco assim dos ensinamentos de tudo estar relacionado. Difícil de entender e experienciar, mas basicamente assim, pelo que a gente consegue gerar da ideia certo, a natureza primordial seria tudo que não é criado, não consigo entender fonte externa para que isso exista, não depende de condições, atemporal, da onda. Isso é difícil de entender no início, deve ser muito difícil de entender quanto mais tu estuda, mas se buscar qual é a minha natureza, qual é a natureza disso tudo, qual é a natureza do ensinamento, o que a gente está vivendo, que experiência é essa, penso que seria nós fazemos parte de tudo ao mesmo tempo, ou seja, como não é que é o nada, não é retirando camadas até tu chegar no nada, e sim tu retirando obstáculos até tu ver que é tudo está ligado. E a natureza que eu entendo assim, que seria aquilo que não depende de condição nenhuma para acontecer, não depende de espaço nenhum para estar lá, e não depende de tempo nenhum. Esse se resume está em tudo. Não depende de um eu e o outro, passado, presente, hoje, agora, amanhã. Em qualquer ensinamento, na coisa mais simples, na coisa mais complexa, na situação mais triste, na situação mais alegre. A situação é Rio Grande, Cassino. Obrigado. Se eu consigo falar algumas palavras. Então, o que me surgiu assim para falar, verificando alguma conexão com espacialidade, vendo assim através dos insights que surgem na mente. Então, pelo insight pode ser visto, talvez, pela minha visão, como uma conexão
direta, onde a gente tem uma certa experiência, tem até em anos, eu acho que é em anos, então, nesses insights surge alguma experiência de o que é já a grande realidade, né? Essa grande realidade, essa realidade última, essa natureza primordial de onde tudo surge. Então, desse vazio surge a forma, essa luminosidade faz que ele surgir sem espaço, sem lugar, sem tempo, mas que a gente, seres, os reinos, percebem de forma temporal e de forma espacial. Então dá para ser visto como assim uma experiência além da experiência cotidiana, né? Mas nas duas realidades que a gente pode experimentar, perceber que ambas atuam ao mesmo tempo, se fossem ambas, porque é ambas ao mesmo tempo que não é ambas, mas as duas realidades atuando ao mesmo tempo. Então, como no ensinamento do Sutra do Diamante, eventualmente daí o ser dá um passo para lá, para trás, para o lado, para cima, um passo de lucidez para gerar uma percepção melhor dessas realidades. Então, dessas identidades surgem livremente dessa grande realidade última, né? Dessa base onde vem tudo, uma linguagem mais exótica. Um pouco por aí. Tu mesmo quer responder também? A Regina quer falar também. Ela teve a gentileza de fazer pergunta, a coisa está assim, né? Eu acho que ela mesma tem uma resposta para essa pergunta. Perguntou da natureza primordial. Obrigado. Da espacialidade. Onde está a espacialidade? A espacialidade é a liberdade. Né? A sabedoria, a natureza primordial é o mesmo que a natureza de Buda. É. Todos os seres têm. Todos os seres. A natureza de Buda, a natureza primordial, por exemplo, na aranha, na teinha da aranha, está espelhando ali naquela confecção daquela teinha da aranha. Né? Daí a natureza de Buda dela constrói aquela teinha dela, aquela vida dela. Né? Assim como a nossa constrói o Buda que está no altar. Essa é a natureza. E o espaço é o espaço que teve para... É a liberdade de olhar e ver um Buda. Arrasou. Agora só a Tatá. Essa pergunta rendeu, hein? Você escapou por enquanto, mas a Tatá também, a Tatá anda poética, ela vai responder isso em versos. Não, eu tenho outra pergunta. Fala. Com Não relação tenho, a essa. Tu não quer responder essa pergunta? Então, eu que perguntei, agora já várias respostas. Não, é que assim, a gente percebe que tem aquela tendência da mente de fazer essas perguntas para apontar, né? E é isso, não é um lugar, né? A espacialidade não é no sentido de lugar, né? Porque às vezes eu tenho... Sabia que essa pergunta era só para complicar. Porque assim, a mente volta e acha que está na cabeça, sabe? A gente às vezes fica pensando de uma forma tão comum que parece que a natureza primordial está na cabeça. Quanto mais espacialidade, mais um buraco dentro. E aí, Lama, essas nossas perguntas assim que partem do referencial relativo convencional, essas perguntas foram também as perguntas que os discípulos do Buda fizeram e ele disse que ele não responderia? Por isso que ele não responderia? Não. Eles vão perguntar coisas do tipo de onde é que surgiu o universo, como é que foi, essas coisas assim. Esses referenciais, as perguntas são convencionais, por isso que ele não respondia ou não? Tem perguntas que tem coisas implícitas, aí não teria como ele discorrer sobre aquilo sem desconstruir tudo, né? Assim, e não tem uma resposta ali dentro. Né? Ou, por exemplo, a gente pode imaginar assim, perguntas para o futuro, né? O que vai acontecer com isso ou com aquilo, perguntas do passado, se nós somos assim, então no passado alguma coisa.
coisa que surge muito nos grupos assim, o que vai acontecer então com o Sansara quando todos os seres atingirem a iluminação, já que todos vão atingir a iluminação? E essa é uma das perguntas que o Buda não respondeu. O que vai acontecer? Eu não me lembro quais são as perguntas que ele respondeu ou não respondeu. Parece que essa é uma delas. Essa é uma delas. Eu digo, olha, o Buda não respondeu, eu como facilitadora também não não sei. Isso está além da capacidade de vocês, eu não vou... E a Tatá quer dizer alguma coisa, Tatá? Não, acho que não. Então continua aberto. Fernando, tem alguma pergunta que não diga respeito à escola, Fernando? Fernando já está com... Bom, vou perguntar então. Mas a pergunta, assim, eu aceito, assim, uma não resposta. Não resposta. Mas é devido até um ponto da prática que eu comentei com ele esses dias, que ainda vinha lá do texto do Dudjom Rinpoche, daquele retiro do início do ano, né? Que era aquela questão assim, a iluminação é sua própria mente. Então, aí tem um pouco a ver com a pergunta da Estela. Assim, então, a mente de cada um, como é que funciona isso, né? A mente de cada um é a própria iluminação. Aí, eu conversando com o Renato, ele disse, essa mente é a mente primordial. Né? E daí tá, matutando nisso, assim, eu fiquei pensando, poxa, mas por que coisa é que a natureza primordial emana todas essas consciências individuais, assim? Por que assim, é como se fosse uma vontade assim, de abrir a cabeça, né? E dizer, tá, dissolve de uma vez, assim. Né? Enfim. Era preferível que ele não tivesse feito a pergunta. Agora a gente vai ter que encontrar a natureza primordial para perguntar para ela, né? Como é que foi essa coisa? Isso tudo passa para essa compreensão da natureza Vajra, né? Natureza Vajra das coisas. Então esse é o ponto. A gente vai olhando e vai reconhecendo esse templo aqui. Ele não é um templo, isso é os tijolos, né? Os tijolos, ferro, as várias coisas. A gente olha, a gente dá esse sentido de templo. O Buda usou muitas vezes esse exemplo. Só que na época eu vi assim, ele falando sobre... Quando eu estava lá, né, nessa época, no meu estágio lá no... Aí o Buda falando sobre a carroça, né? Aí tira as rodas, tira o eixo, tira a vara, tira as coisas. Ele não tira a carroça, ele tira os componentes. De repente a carroça some, né? Mas aí ele pega aquilo e agrega de novo. Ele vai juntando coisas e de repente a gente olha e vê a carroça, né? Assim. Então esse é um ponto interessante, assim. Isso se aplica aos automóveis, né? Agora a gente tem as montadoras. Eles vêm, as peças são todas, vêm de diferentes lugares, monta aquilo. Né? Nunca vem um carro, vem peças. Aí quando tu junta aquilo, de repente a pessoa olha, uau, carro. Aí a gente vê aquilo tem um sentido muito maior, né? Quando a gente pensa assim, o seu carro, né? Aquilo fica muito maior ainda. Né? Então quando a gente diz o meu carro fica visível que é uma dimensão Vajra, né? Uma dimensão construída aquilo, né? A gente gera os apegos como meu filho, minha casa, né? A gente atribui significados adicionais, né? Então essa capacidade de atribuir significados, produzir coisas, isso é a natureza primordial, né? Ela constrói isso. Agora a identidade ela não surge daí. A identidade vai surgir com os três animais depois. Quando a gente começa a equilibrar alguma coisa, a gente pega alguma coisa e começa a equilibrar aquilo. Então, de modo coemergente com aquilo que a gente está equilibrando, surge um personagem. A
falar de nós. De acordo com aquilo que a gente está sustentando, a gente sempre vai se descrever como o sustentador de alguma coisa. Né? Quem é você? Eu sou, a gente diz, o que já sustentou, o que pretende sustentar e o que sustenta agora, né? Mas a gente não consegue descrever alguma coisa mais profunda nisso, né? O aspecto mais profundo é essa dimensão livre. Mas quando nós vamos mergulhando dentro dessa dimensão, a gente vê que tem karmas atuando. A gente pode eventualmente ser tentado a se descrever pelos karmas. A gente vê que os karmas também, eles não estão sempre atuando. A gente pode variar de um tipo para o outro. Então, novamente, a gente vê liberdade nisso. Né? Depois a gente vê a liberdade de atuar com o karma ou não. A gente vai vendo essas várias coisas. Assim, né? Mas aí, quando nós vamos recuando e vendo aquilo que está efetivamente incessante o tempo todo, a gente não encontra uma identidade dentro disso, e nem tampouco algo pontual, algo que pertença a alguém que seja diferente de outro. Né? A gente não consegue encontrar isso. Não tem. Essa mesma natureza livre, ela se permite construir vários personagens. Hoje, modernamente, nós operamos com vários personagens. Né? A gente não opera só com um, opera com vários personagens. Então, nós temos dentro de nós essa natureza livre que começa a produzir personagens. E é capaz de operar esses personagens, pode ser contraditórios também, né? Sem que seja uma doença, sem que tenha que tomar Aldol também, né? Que leva uma esquizofrenia assim, de berço, né? A gente vem com essa capacidade de se manifestar multiplamente, né?